Olá pessoal, aqui é Fernanda do Prazer da Literatura e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma retrospectiva literária do ano de 2017 e eu vou contar para vocês quais foram os meus livros preferidos nesse ano. Agora que estamos chegando perto do final do ano, é hora de olhar para trás e pensar em todos os livros que a gente leu esse ano e pensar naqueles que mais chamaram a nossa atenção e por quê. Eu fiz aqui uma seleção dos meus livros preferidos do ano de 2017. Eu li vários livros legais nesse ano, principalmente no segundo semestre. Mas eu vou começar falando sobre o primeiro livro que eu li em 2017, que acabou sendo um dos meus preferidos. Eu não estou com o livro aqui agora, mas ele se chama Morte na Cidade Flutuante. Ainda não saiu a tradução para o português, então no original em inglês ele se chama Death in the Floating City, escrito pela norte-americana Tasha Alexander. Esse, na verdade, depois eu fui descobrir que se trata de uma série de livros com a protagonista Lady Emily, que é uma mulher do século XIX na Inglaterra, muito à frente do seu tempo, e ela acaba se envolvendo em situações inusitadas, ela acaba estando sempre presente onde tem um crime, onde há algum mistério, e ela se torna uma detetive. Eu fiquei encantada com essa personagem, então, Morte na Cidade Flutuante, Death in the Floating City, depois que eu fui descobrir que é o 7º volume da série, mas não tem problema se você não lê-los em ordem. Cada história se passa em um lugar diferente, então Morte na Cidade Flutuante se passa em Veneza, fantástico. E depois que eu li esse volume, então eu fui buscar os outros volumes, os primeiros volumes. Eu li o primeiro volume, o primeiro livro da série And Only to Deceive, e Apenas para Enganar. É nesse primeiro volume que a gente conhece a Lady Emily, conhece o que aconteceu com ela, com o marido dela, Não vou contar muita coisa sobre isso. Li também o segundo volume, que é A Poison Season, uma temporada venenosa que se passa na França ou com descendentes da realeza francesa. E o terceiro livro eu ainda não li, mas chegou aqui em casa faz pouquinho tempo, A Fatal Waltz, uma valsa fatal que se passa em Viena. Estou muito ansiosa para ler esse livro. Então, para quem não conhece essa saga da Lady Emily, eu recomendo, principalmente para aqueles que gostam de romances históricos, de histórias policiais, de personagens femininas poderosas, de mistérios que te prendem do início ao fim e de algumas referências a acontecimentos e personagens históricos. Estou adorando essa saga da Lady Emily e estou curiosíssima para ler a próxima aventura. Outro livro que me marcou muito no ano de 2017 foi com certeza uma das minhas leituras preferidas, foi Sissi, a Imperatriz Solitária, da Alison Pataki. Eu comecei a ler esse livro porque eu estava com viagem marcada para Viena e eu queria conhecer um pouquinho mais da história do país, eu que sou apaixonado pelo século XIX, e aí descobri essa personagem aqui, que foi a última imperatriz da dinastia Habsburgo. Ela foi casada com o imperador Franz Josef, e nesse livro a gente conhece melhor a vida dessa grande personagem que existiu de verdade, a Imperatriz Sissi. A gente sabe mais sobre essa mulher tão poderosa, uma mulher também super independente, à frente do seu tempo, mas que também tinha muitos problemas na família, problemas emocionais. Quem assistiu a trilogia de filmes com a Romy Schneider, Sissi, eu assisti esses filmes também, mas depois que eu comparei a leitura desse livro com os filmes, eu percebi que os filmes são muito idealizados. Ali a Sissi é feliz para sempre, ela ama o Franz Josef, ama os seus filhos, mas não é bem assim que acontece. Ela sempre buscava viajar para ter um tempo para si, ela odiava a corte de Viena, que era muito restrita, tinha costumes, etiquetas a ser seguidos, que ela achava que não eram necessários, ela achava que prendia muito a sua personalidade. Ela também tinha que lidar com a sua sogra, que era a arquiduquesa Sofia. Ela não queria deixar a Sissi criar os seus próprios filhos, porque ela achava que ela não era uma boa influência. Então a arquiduquesa Sofia pegou os filhos da Sissi para si, então ela não tinha muito contato com os filhos, teve muitos problemas familiares, mas é muito legal perceber como essa mulher vivia e como era a vida em Viena, na Áustria, na Hungria também, no final do século XIX, e saber um pouquinho mais sobre essa grande potência que foi a família, a dinastia Habsburgo, que governou o Império da Áustria durante muitos séculos. Quem acompanha o canal sabe que eu sou apaixonada por romances históricos e eu li 2 romances históricos que se passam na Holanda do século XVII, o grande período, o chamado período dourado da história da Holanda, período em que a Holanda estava colonizando outros lugares. Aliás, os holandeses até chegaram ao Brasil
ao Pernambuco, naquela região de Pernambuco, e criaram a Nova Holanda, mas não ficaram ali por muito tempo. Enfim, eu li, na verdade, 3 romances históricos que se passam naquele período e naquele lugar, mas desses 3, 2 foram meus livros preferidos nesse ano. Um deles é o Midnight Blue, da Simone van der Vlugt. Já tem um vídeo só sobre esse livro aqui no canal, vou deixar aqui no card para quem ainda não assistiu. Lá eu comento com vocês em detalhes sobre a trama, sobre por que eu gostei desse livro. Mas, de uma maneira geral, eu me identifiquei muito, me simpatizei muito com a protagonista, a Catherine, que deixa sua vila depois da morte do seu marido, que era abusivo, que aprendia, que a limitava. Então depois ela se sente finalmente livre, ainda jovem, e ela vai tentar a vida na grande cidade de Amsterdã. Depois ela passa por Haarlem, passa por Delft, onde ela vai trabalhar com esses azulejos aqui, que eram muito populares e muito famosos na época. Aliás, até hoje, esses azulejos pintados com uma tinta especial, e ela foi trabalhar em uma fábrica de cerâmica que produzia azulejos desse tipo, e ela acaba descobrindo o amor, e não vou falar mais nada sobre isso. E o outro livro que se passa na Holanda do século XVII que me encantou totalmente foi O Miniaturista, da Jessie Burton. Ainda não tem vídeo só sobre esse livro aqui no canal, preciso sentar e pensar sobre essa leitura para sair um vídeo bem legal. Quem sabe em 2018 esse vídeo ainda saia. Nessa história nós acompanhamos a Petronella, que é uma garota muito jovem que se casa com um mercador rico. Ela é de uma família que tem nome, mas não tem mais dinheiro, então ela se casa com um mercador que tem dinheiro, mas não tem nome. Ele já é bem mais velho do que ela não tem nem 20 anos, ele já tem mais de 40. Ela se muda para casa desse homem que nunca está lá. Quem está sempre lá é a irmã dele. Então a Petronella vai ter que ter essa relação difícil com a irmã, porque na verdade quem deveria ser a dona da casa é a Petronella depois do casamento, mas a Mary, que é a irmã do mercador, não quer deixar o seu controle sobre a propriedade. E para que a Petronella tenha o que fazer, tenha com que se distrair, o marido dela manda para ela uma miniatura da casa deles, que é essa aqui, que aliás se encontra no Museu Rijksmuseum, lá em Amsterdã. Eu fiz um vídeo lá dentro do museu, se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui no card. Então ela se diverte mobiliando essa casa em miniatura, ela encomenda miniaturas de diversas coisas, mas o que ela não imaginava é que esse miniaturista sabia muito mais sobre a vida dela e sobre a casa dela do que ela imaginava. Esse livro está sendo adaptado para uma minissérie da BBC que foi filmada em Leiden, a cidade onde eu morei lá na Holanda. Tem tudo para ser uma série sensacional. Eu achei que ela iria ao ar já agora no final de 2017, mas não houve divulgação, então eu acredito que ficou para o próximo ano de 2018. Outro romance histórico que me cativou por completo e que me pegou de surpresa, porque eu não tinha grandes expectativas com relação a esse livro, é The Tobacconist, do Robert Seethaler. Eu, na verdade, comprei esse livro quando eu estava em Viena, porque quando eu viajo eu gosto sempre de comprar um livro como souvenir para me lembrar do lugar. Então, algum livro que tenha sido escrito por um autor do local ou algum livro que se passa no local. Esse, por exemplo, foi escrito por um austríaco, o Robert Seethaler, e se passa na Viena do início do século XX, meados do século XX, durante a Segunda Guerra Mundial. Eu normalmente não sou muito fã de histórias da Segunda Guerra Mundial, não sei porquê, mas essa história me cativou. Ela conta a história do pequeno Franz, aliás, ele não é tão pequeno assim, já tem uns 17 anos, e ele deixa a sua cidade, né, sua vila, bem no interior da Áustria, para ir para Viena para tentar a vida. A sua mãe é viúva e não tem meios para lhe dar uma vida boa, então ela encoraja que ele vá até Viena para tentar a vida. Ela tem um amigo em Viena que tem uma tabacaria e é lá que ele vai trabalhar. E nessa tabacaria ele vai encontrar diversas pessoas com diversas histórias, e é bem no início, é 1937, então a Segunda Guerra Mundial está começando a eclodir e eles estão começando a sentir os efeitos da guerra em Viena. Ele também conhece o personagem histórico que eu achei sensacional dele estar nesse livro, que é o Freud, o professor Dr. Freud. Ele mora em Viena, mas como ele é judeu, ele acaba sendo perseguido pelos nazistas. E o jovem Franz também descobre o amor e ele conversa com o Freud sobre os seus sentimentos, o que ele está sentindo, até que o professor desaparece por causa das ameaças contra os judeus. E, gente, esse livro é
Eu li tão rápido porque foi uma leitura muito envolvente, eu queria voltar para casa para continuar a leitura, para ver o que ia acontecer com o Franz. Achei o personagem muito cativante, me simpatizei muito com a história dele, senti muito durante a leitura, senti tristeza, senti simpatia, senti aquele gostinho do primeiro amor. Enfim, eu acho que esses livros que conseguem te fazer sentir são raros. E esse é um desses livros, recomendo total. Esse, se fosse para escolher um, acredito que esse foi o meu livro preferido de 2017. Pena que ainda não tem uma tradução para o português, ele foi escrito originalmente em alemão, eu li a tradução para o inglês. Então, se vocês se sentem confortáveis em ler em outra língua, eu sugiro a leitura desse livro aqui, The Tobacconist, do Robert C. Taylor. E por fim, eu não poderia deixar de mencionar aqui a minha experiência lendo mangás. Eu comecei a ler mangás no ano de 2017, por enquanto li apenas 2 que fazem parte de uma série, mas essa série me cativou bastante e é a série Last Notes. Já falei bastante dessa série aqui no canal. Ele foi escrito e ilustrado pela Kanoko Sakura-Koji. Então, se vocês têm interesse em saber as minhas opiniões sobre essa saga de mangás e também sobre a história, sobre os personagens, assistam ao vídeo que eu vou deixar aqui no card. Então é isso, pessoal, chegamos ao fim de 2017, um ano repleto de histórias, repleto de livros, repleto de experiências literárias. Eu comecei o canal no início desse ano e estou muito feliz com o resultado, com os caminhos que o canal está seguindo. Estou muito feliz em poder compartilhar com vocês as minhas leituras. Esses foram então os meus queridinhos de 2017. E vocês, quais livros que vocês leram esse ano que marcaram? Aqueles livros que te fizeram pensar, nossa, esse livro é sensacional. Escreva aqui nos comentários pra gente trocar figurinhas. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um curtir. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Lembrando que eu vou deixar aqui no box de descrições o link para a compra na Amazon de todos os livros que eu mencionei aqui no vídeo. Se você comprar qualquer livro através desses links, você ajuda o canal com uma pequena comissão. Então finalizamos o ano de 2017 e que venha 2018 com muito mais histórias, muito mais livros, muito mais vídeos, muito mais literatura. Um beijo a todos e ótimo 2018!